A convicção baseada na razão ou na ilusão. Eu sou Priscila Koller, do PK Cursos Universalistas. Continuando nossos estudos sobre magnetismo pessoal, vamos hoje então falar sobre a intenção e o desejo que agem efetivamente sobre nós mesmos. Então, toda aquela nossa convicção que é baseada na razão ou na ilusão, não importa, se transforma na mola propulsora que vai agir sobre nós mesmos e sobre o meio. Então, uma vez que sabemos que energia não é boa e nem ruim, não tem ética, simplesmente energia é energia, não importa de que forma seja essa convicção. Se ela for profunda, se ela for forte, se ela for objetiva, se nada tira essa convicção do alvo, né? Pouco importa se seja legitimada pela razão ou pela ilusão. Não importa. Porque energia não é algo que vai julgar se é bom ou ruim aquilo que esteja se intentando. Ela simplesmente vai realmente pender para onde estamos querendo que ela vá. E é assim que vai acontecer. E, na verdade, essa é a tônica que muitos políticos e fanáticos em geral usam para escravizar os seus seguidores. Quase todos esses políticos, religiosos, fanáticos, né? Não tem uma outra forma de escravizar as pessoas do que trazer essas pessoas para aquilo que é o objetivo, né? As intenções, submeter as pessoas àquilo que se deseja, né? Os objetivos, as segundas intenções. E dessa forma vai se usando essas pessoas até que elas realmente vão sendo atraídas, como se fossem o ferro sendo atraído pelo ímã, né? E não se percebe isso, porque é algo que vai acontecendo de forma muito sutil, muito tranquila, na verdade, porque todas as pessoas que acabam sendo atraídas são aquelas que, de certa forma, se afinizam àquelas ideias, se afinizam àquele tipo de convicção que foi projetado ali, né? Então, interessante também observar, né, que esse é mais uma força para o nosso pensamento, no sentido de aquilo que a gente pensa, não importa se seja algo que a gente esteja criando na nossa mente, né? Às vezes ideias distorcidas que a gente está criando na nossa mente. Essas ideias distorcidas, muitas vezes errôneas, que estão equivocadas, mesmo que sejam desta forma, elas estão sendo tão fortes que elas estão atraindo tudo aquilo que a gente não queria que fosse atraído, não é? Então, vamos dar um exemplo. Se uma pessoa que vive com outra se sente traída, ela começa a criar muitas ideias na cabeça. De uma pequena coisa que poderia até ser real, ela cria uma história enorme e começa a acreditar naquilo. Então, energeticamente, aquilo começa a ficar muito forte e poderoso. E aí, as energias vão sendo todas atraídas em direção dessa ideia, né? O meio vai sendo modificado. As ações das pessoas que já estão, muitas vezes, até de certa forma propensas a fazerem algo, acabam fazendo.
Enfim, nós, de certa forma, com os nossos pensamentos, baseados não importa se é na ilusão ou na razão, vamos criando a realidade que está à nossa volta. E esse é um fato. Basta que observemos, passemos a observar a nossa vida, passemos a observar os nossos pensamentos, muitas vezes deturpados, né? E desconexos, e observemos o que vai acontecendo à nossa volta, quais são os desenrolar dos acontecimentos, o que vai acontecendo, como a nossa vida vai se transformando. Basta que observemos. Eu já fiz isso e eu tive grandes surpresas ao fazer isso, né? Ao ter a experiência de olhar para os meus pensamentos e observar o que ia acontecendo à minha volta. E eu fiquei realmente surpresa, tá? E isso fez toda a diferença na minha vida, né? Porque a partir disso eu pude modificar muitas situações na minha vida e ainda estou modificando, né? Por isso que esses estudos, eles realmente são estudos muito importantes para que a gente abra nossos olhos, para que a gente tenha esse olhar mais consciente para o nosso próprio eu. Ao invés de olhar para fora, a gente começar a olhar para dentro de nós, olhar para o que nós estamos fazendo, né? E como nós vamos nos empoderando das nossas forças, das nossas energias e passamos a ser menos atingidos pelo que está fora de nós. Isso é uma realidade.